Vocês devem saber, alguns até visitaram conosco na Grécia, depois do Congresso Mundial que tivemos na Itália em julho do ano passado. Eu até tive a oportunidade de apresentar uma palestra nas ruínas da Academia de Platão, no dia 23 de julho de 2010. E passamos nas imediações e conhecemos o rio Letos, ou Letos, que é o rio do esquecimento. Alude Platão no livro 10º da República que a alma, antes de nascer, bebe das águas desse rio e, portanto, esquece a sua origem divina. Na verdade, ela está sendo aprisionada num novo cérebro e esquece suas encarnações anteriores, porque o novo cérebro não tem a memória, nem poderia ter a memória de algo que ele não viveu. Só na consciência extracerebral. E tudo isso foi perdido no Concílio Constantinopla II no cristianismo, quando se lançou um anátema, na ausência do próprio Papa. Vejam bem a situação de pressão do imperador que convocou o concílio, mas o fato é que o anátema lançado sobre a pré-existência da alma de origens, depois generalizado, inviabilizou a concepção da reencarnação, porque então criaram, para tapar o buraco, a teoria da criação especial, que as almas são criadas depois que os corpos são gerados, ou alguns dizem que simultaneamente, mas no meu entender isso é colocar Deus a serviço dos homens, é colocar a carreta na frente dos bois, porque os homens copulam na terra e depois Deus tem que colocar uma alma lá dentro, às vezes ungindo até atos de adultério, no que ele ficaria cúmplice. Então eu deixo a vocês tirar as conclusões da confusão que se cria quando Deus é que está pondo almas sem passado nos corpos, ao contrário delas merecerem por karma, como nós vamos verificar, até o corpo que lhe corresponde. Isso vocês vão encontrar, por exemplo, até no Velho Testamento, expresso de forma bem inequívoca sobre a pré-existência da alma, no livro da Sabedoria 8, 19 e 20, portanto, tradição judaica, atribuída a Salomão. Eu era um menino bom, dotado de uma boa alma, ou antes, como era bom, vim para um corpo sem mácula. Vejam que conecta causa e efeito. Primeiro, eu era um menino bom, dotado de uma boa alma, seria uma frase sem maior comprometimento com teoria nenhuma. Mas quando reforça dizendo, ou antes, como eu era bom, vim para um corpo sem mácula, estabelece uma relação de causa e efeito. Porque ele era bom, como alma, ele mereceu um corpo sem mácula. Porque esse como estabelece nexo de causação. Então vocês vejam que essa não é uma passagem menor na Escritura. Querendo dizer que na tradição judaica se conhecia o ensinamento da reencarnação, ainda que também fosse esotérico e circunscrito a um certo círculo de rabinos e seus discípulos prediletos. Não era o ponto de ênfase. Quando nós dizemos que algo é secreto, quer dizer que não é o ponto enfático, porque senão seria público. Mas nós temos aqui e ali como demonstrar, e estamos fazendo aqui citações. Talvez a passagem mais clara do Novo Testamento sobre isso. E por que eu me alongo neste ponto? Justamente porque sem a doutrina da reencarnação fica difícil entender as sucessivas iniciações ou expansões de consciência que todos nós teremos oportunidade de passar no devido momento, quando assim o merecermos e se acelerarmos ou não o processo evolutivo. Por isso dizia também Jesus em João 14, 20, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, simbolizando a possibilidade que todos nós temos de encontrar essa unidade da vida, essa unidade de todos os seres, através do Cristo interno, Cristo em vós a esperança de glória, como consta em Colossenses 1:27, e ele mesmo demandava isso de nós no imperativo ao dizer, sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, em Mateus 5:48.
queremos dizer que para cumprir esses mandamentos nós teremos que ter mais que uma encarnação. Ou alguém espera em 100 e poucos anos, citando, alcançar a perfeição. Agora, se nós entendemos que na Páscoa ele se liberta do ciclo compulsório da reencarnação, justamente porque ele triunfa sobre a morte e conquista a imortalidade, no que ele dizem até pelos credos, desce aos infernos para falar aos espíritos na prisão, e eu suponho que ele não foi lá se divertir com os condenados, porque isso seria uma blasfêmia. Antes ele admitir que Cristo pudesse fazer isso, mas antes ele vai lá para tentar resgatar os que estão nos infernos, lhes dando a boa nova, e portanto isso é de um tempo primitivo e que ainda existia a possibilidade da reencarnação no cristianismo, o que aliás eu acabei de tentar demonstrar pelas datas, só ocorreu em 5 de maio de 553 no Concílio de Constantinopla II. Portanto, o cristianismo já tinha mais de 5 séculos de plena harmonia ou liberdade de escolha entre a doutrina da reencarnação e a da vida única, e nós tentamos demonstrar também em nosso livro A Tradição Sabedoria, agora em 4ª edição, assim como eu posso dizer que uma árvore tem folha e tem seiva, e uma coisa não é incompatível com a outra, só que a folha nasce na primavera e morre no outono, enquanto que a seiva fica reciclando pela árvore, e até durante o inverno ela tem máxima atividade, a partir da água que a raiz recolhe debaixo da terra, mesmo que todas as folhas tenham caído nas regiões subtropicais, é comum chamar-se árvores de folhas caducas, até para não perder a temperatura pelo frio que a superfície da folha expõe à árvore, ela se recolhe para sobreviver quase hibernando, mas por baixo da terra ela recolhe a água e reprocessa o amido acumulado em estações mais ensolaradas no caule e na raiz, para que a nova seiva assim possa nutrir as folhas da primavera seguinte, representando a regeneração ou ressurreição da vida na Páscoa, o retorno da vida depois do inverno. Então, no ciclo solar, isso é evidentemente muito claro. Agora, a reencarnação não é a mesma coisa que a ressurreição. Daí outro problema que surge quando se perde esse ensinamento. A reencarnação, que é a ressurreição da carne, passa a ser confundido com a ressurreição do espírito. E aí as duas viram uma só, e isso cria grande confusão, porque também cria só um céu e um inferno depois da morte. Não há outra possibilidade. Então eu sustento a ideia de que Justiniano I é o imperador que convocou o Concílio de Constantinopla, segundo a revelia do Papa Silvério, foi exilado por ele, deposto e morto, pelo menos morreu 30 dias depois em exílio na ilha de Palmária, aprisionado. Discute-se se ele foi jejuado ou jejuou, mas enfim, foi de fome. E ele indicou um papa que não passou pelo colegiado dos religiosos como indicado, senão que o Papa Vigílio, ainda tão constrangido, alegou estar doente e não compareceu ao concílio, que acabou afastando a reencarnação do cristianismo. Então as condições são muito extraordinárias. Mas se vocês forem ver em Mateus 11, Jesus é bem peremptório na questão do retorno de Elias na figura de João Batista, quando diz, Mateus 11, de 11 a 15, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum homem maior do que João, o Batista, e no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Portanto, ele não tinha tido, João Batista, ainda esse despertar no plano celeste em vida. Ele não era um iniciado, não tinha a lembrança de suas encarnações anteriores. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, ou é conquistado pela violência ou pelo esforço, o que é uma alusão também ao caminho acelerado da iniciação. Os violentos apoderam-se dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João.
E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A partir daí o problema passa a ser de audição. Porque com todas as letras foi dito e afirmado que Elias retornou em João Batista.